Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de movimento circular e uniforme. Na aula de hoje a gente vai definir mais algumas grandezas muito importantes para a nossa prova de vestibular e também para a prova do Enem, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, como a gente já falou na aula passada, o movimento ele tem uma trajetória circular e a gente chama de circular e uniforme porque ele possui um valor de velocidade constante. Agora, eu queria definir com vocês bem certinho a velocidade. Velocidade que a gente vai passar a chamá-la de velocidade linear ou tangencial, que é a mesma coisa. Então, para você, na prova, no vestibular, no Enem, se aparecer no movimento circular o termo velocidade simplesmente, é a mesma coisa do que se aparecer velocidade linear ou velocidade tangencial, que a gente vai usar a letrinha V para representar. Então eu queria que você observasse essa bolinha laranja que você está vendo ali, e olha o que vai acontecer com o movimento dela. Ela se moveu de uma posição até a outra. A gente pode dizer então que ela partiu com uma velocidade inicial v aqui para a direita. Já nessa outra posição, a velocidade dela estava como eu estou representando para vocês aqui para baixo. Ou seja, no movimento circular e uniforme, a gente sabe que a palavrinha uniforme significa que a velocidade ela é constante, mas ela é constante em módulo. É o valor da velocidade que permanece constante, porque ela muda em direção e sentido. Você percebe isso ao ver para onde que está apontando o vetor ali. Agora, pessoal, vamos definir bem certinho velocidade. A gente aprendeu que velocidade é o quê? É o espaço percorrido num certo intervalo de tempo. Agora, vamos usar o que a gente aprendeu na aula passada para reescrever essa equação. O ΔS, olha só, vamos pensar na bolinha laranja dando essa volta inteira aqui. O ΔS, o espaço que ela percorreu numa volta inteira, eu posso dizer para vocês que é o quê? Que é tudo isso que eu estou marcando aqui para vocês. Ou seja, é o comprimento de uma circunferência. E a gente aprende lá nas aulas do Ferreto que o comprimento de uma circunferência é calculado por 2π vezes o raio. Agora olha só, o tempo, pessoal. O tempo de uma volta inteira, a gente aprendeu na aula passada que é o nosso período, que a gente usa a letra T maiúscula. Agora, se a gente lembrar que na aula passada a gente aprendeu que a frequência é o inverso do período, e a gente reescrever essa equaçãozinha que eu cheguei com vocês, da seguinte forma, que velocidade é igual a 2πr sobre período, é a mesma coisa do que fazer vezes 1 sobre período. Então, escrever o que eu escrevi aqui ou aqui, dá na mesma. E aí eu também posso escrever que a velocidade é 2π vezes o raio. Agora, olha só, pessoal. No lugar de 1 sobre período, eu posso escrever o quê? Posso escrever a frequência. Então fica pra gente 2πr vezes a frequência. E aí, essa forma ou essa são exatamente a mesma coisa, ou seja, são formas de calcular nossa velocidade ou velocidade linear, velocidade tangencial de um corpo no movimento circular e uniforme. Ah, Coelho, mas é melhor eu usar uma ou outra? Na verdade, tanto faz. Como eu acabei de te falar, você pode usar a primeira ou a segunda, vai depender da informação que está mais prática para você ali, o período ou a frequência, tudo bem? Agora, pessoal, eu quero definir com vocês a velocidade angular, que a gente usa esse W mais arredondadinho ali para representar, na verdade, a letrinha grega ômega. A ideia é a seguinte, dá uma olhadinha ali na figura. Essa esferinha, esse corpo, ele vai percorrer essa região aqui. Então eu posso dizer o seguinte, que do começo até o final do movimento, ele percorreu esse ângulo aqui, que eu vou chamar para vocês de Δθ. Tudo bem? E ele demorou um certo intervalo de tempo para percorrer isso. Agora olha só, lá na velocidade ou velocidade linear, que é a mesma coisa, para calcular a velocidade a gente usou o quê? Espaço percorrido pelo tempo. Para fazer a velocidade angular vai ser muito parecido, só que a velocidade angular, ao invés de fazer o espaço percorrido, a gente vai fazer o ângulo percorrido num certo intervalo de tempo. Agora, vamos escrever essa mesma equação
de um outro jeito que vai ficar melhor para você entender. Se a gente pensar nessa esfera que está ali, ao invés de percorrendo esse pedacinho que ela percorreu, dela dá uma volta inteira. A gente vai falar aqui do ângulo de uma volta inteira. A gente sabe que o ângulo de uma volta inteira é 360 graus. Só que a gente não vai usar em graus, a gente vai usar numa outra unidade, que é o radiano. E você aprende lá nas aulas do Ferreto que o ângulo de uma volta inteira em radianos é igual a 2π. Então eu vou anotar que são 2π radianos, tudo bem? 2π é o valor do ângulo, radiano é só a unidade. Então a gente vai anotar aqui, ângulo percorrido numa volta inteira, 2π. O tempo para dar uma volta inteira, a gente sabe que é o período. Aí o que acontece? Lembrando também que a frequência é o inverso do período, a gente pode escrever essa equação aqui do lado, que a velocidade angular é igual a 2π sobre período, é a mesma coisa fazer vezes 1 sobre período. Aí o que eu posso fazer? No lugar do 1 sobre período, eu posso colocar a frequência. E aí a nossa velocidade angular pode ser escrita da seguinte maneira: 2π vezes 1 sobre período é a frequência. Agora, pessoal, em relação à unidade, tanto para velocidade quanto para velocidade angular. Olha só, no sistema internacional, como a velocidade é espaço percorrido por tempo, e a unidade de espaço é metro, e de tempo é segundo, então a velocidade no sistema internacional fica em metros por segundo. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que se no vestibular eles falarem para vocês em velocidade simplesmente, é essa velocidade aqui, é a chamada velocidade linear ou tangencial. Agora, na velocidade angular, é o ângulo percorrido num certo intervalo de tempo. Ângulo, a gente já falou que vai medir em radianos. E tempo a gente mede em segundos. Então, a nossa velocidade angular vai ser medida em radianos por segundo. Tudo bem? E lembrando que na hora de usar as equações, basta a gente usar então o nosso período em segundos nas duas equações e a frequência usar também no sistema internacional, que a gente aprendeu na aula passada que a unidade é o Hertz. Agora eu quero estabelecer com vocês a relação matemática entre as velocidades linear e angular. Olha só, a gente acabou de escrever que a velocidade linear pode ser calculada por 2πr vezes a frequência. E a velocidade angular pode ser calculada por 2π vezes a frequência. Agora, eu queria que você observasse comigo aqui a velocidade angular, que é 2π vezes a frequência. Agora, se a gente olhar na equação de cima, a gente percebe que eu tenho aqui 2π vezes o raio vezes a frequência. Ou seja, eu tenho escondido aqui a nossa equaçãozinha da velocidade angular. Por isso, eu posso escrever o quê? Que a velocidade linear, ou simplesmente velocidade, é igual a velocidade angular vezes o raio. Essa relação aqui não costuma ser passada para a gente nem nas provas onde a gente tem formulário, tudo bem? Então é muito importante, se você lembrar, acaba facilitando bastante a tua vida em alguns exercícios. Agora eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre aceleração centrípeta. Dá uma olhada no movimento desse objeto. Você percebe que ele está fazendo um movimento circular e uniforme, e aí a gente aprendeu nas aulas anteriores o quê? Que para um corpo fazer um movimento circular, eu preciso de uma força puxando ele aqui para o meio, para o chamado centro da trajetória. E a gente aprendeu que toda força está relacionada a uma aceleração. Então, se existe uma força puxando essa esfera aqui para o centro, para que ela faça esse movimento, a gente pode dizer que existe uma aceleração. E essa aceleração que puxa para o centro, a gente chama ela de aceleração centrípeta. Agora olha só, essa esfera, esse corpo, ele passou por várias outras posições durante o movimento. O que acontece? Sempre que ele estiver fazendo um movimento circular, vai estar agindo sobre ele uma aceleração apontando sempre para o centro da trajetória. E essa aceleração vai ser a nossa aceleração centrípeta.
Bom, essa informação a gente até já tinha conversado em outras aulas. Agora, eu quero ver com você hoje como calcular, como definir essa aceleração centrípeta. A equação da aceleração centrípeta é dada por v ao quadrado sobre r. Onde v, pessoal, é a velocidade, ou velocidade linear, velocidade tangencial, tanto faz. Estou anotando para você aqui em cada posição aonde que estaria o vetor velocidade, dividido por r. R, vamos lembrar que é para a gente o quê? É o raio da trajetória, tudo bem? Que é a distância do centro da trajetória até onde o corpo está passando durante o movimento. Agora, se a gente lembrar da equação que a gente acabou de encontrar, que era a relação entre velocidade linear e velocidade angular, que a velocidade linear era ômega vezes r, velocidade angular vezes o raio, e substituir isso que está aqui no lugar do v e elevar ao quadrado, brincar um pouquinho de matemática, a gente vai chegar na expressão que a aceleração centrípeta é dada por velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Ela pode ser escrita numa forma ou na outra, tanto faz, e eu vou usar de um jeito ou de outro, de acordo com os dados que eu recebo na questão, tudo bem? Então vamos usar tudo isso que a gente conversou, que a gente aprendeu, para resolver um exercício. Exercício 1. Uma roda d'água efetua 8 voltas em 25 segundos. Sabendo que o raio da roda d'água é de 0,5 metros e utilizando π igual a 3, determine a velocidade linear da roda em metros por segundo. Vamos lá, a gente aprendeu que velocidade é dada por 2π vezes o raio vezes a frequência. Se a gente olhar no enunciado, ele deu para a gente o valor de π, que é 3, deu para a gente o raio da trajetória, que é 0,5. Mas ele não passou para a gente prontinho o valor da frequência. Mas disse que são 8 voltas, ou seja, 8 repetições em 25 segundos. E aí a gente consegue determinar a frequência. Vamos fazer isso primeiro então. A frequência, a gente aprendeu que é o número de repetições num certo intervalo de tempo. Então a gente sabe ali o quê? Que o número de repetições são 8 voltas num intervalo de tempo de 25 segundos. Agora, mas é uma divisão chata para fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar desse jeito mesmo e vamos aplicar essa frequência na equação ali em cima. Então a gente sabe que velocidade é igual a 2π. O π, eles mandaram a gente usar 3. Então vamos anotar ali 2 vezes 3. Vezes o raio. O raio foi dado para a gente 0,5 metros. Então vamos anotar aqui, é 0,5. Vezes a frequência, que a gente acabou de achar, que vale 8 dividido por 25. Então a velocidade vai dar igual a 2 vezes 3 dá 6. Vezes 0,5 vai dar 3. Vezes 8 vai dar 24. Dividido por 25. E aí, a velocidade vai dar 24 dividido por 25 dá 0,96 metros por segundo. Essa daqui é a nossa resposta e a gente encontra esse valor lá na letra A. Tudo bem? Exercício 2. Anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade do vento. A sua construção mais conhecida é a proposta por Robinson em 1846, que consiste em um rotor com 4 conchas semisféricas presas por hastes, conforme a figura abaixo. Já já eu mostro a figura para vocês. Em um anemômetro de Robinson ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas. Um anemômetro em que a distância entre as conchas e o centro de rotação é r igual a 25 centímetros, em um dia cuja velocidade do vento é 18 km por hora, teria uma frequência de rotação d. Se necessário, considere π igual a 3. Aí eu vou representar para vocês aqui então o anemômetro, que é a figura que foi falada, e deixei anotado ali no cantinho para a gente as informações que são o raio, a velocidade e o valor do π. Bom, a questão quer que a gente encontre o valor da frequência de rotação. E a gente aprendeu uma equação que relaciona o raio, a velocidade, o π e a frequência. A gente sabe que a velocidade é dada por 2π vezes o raio
vezes a frequência. Então, para achar a frequência, eu tenho todas as outras informações. Só que antes disso, para a gente poder achar essa frequência direitinho, primeiro eu vou cuidar para trabalhar sempre numa mesma unidade. Por exemplo, eu não posso usar o raio em centímetro e a velocidade aparecendo quilômetros aqui na unidade, tudo bem? Quilômetros por hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma conversão com vocês para o sistema internacional. Vamos com calma lá, então. O raio é igual a 25 centímetros. Esse prefixo centi é a mesma coisa do que 10 na menos 2. Você aprende isso lá nas aulas do Ferreto, na parte de matemática básica. Bom, vamos lá. Então, a gente pode dizer o quê? Que o raio é igual a 25 vezes 10 na menos 2. O quê? Metros. E aí a gente pode escrever o seguinte, que o raio é igual a 25 vezes 10 na menos 2. Esse 10 na menos 2 quer dizer que a vírgula vai andar 2 casas para a esquerda. Vai ficar 0,25 metros, tudo bem? Então, esse aqui é o valor que a gente vai usar para o raio. Agora, velocidade. A velocidade é 18 quilômetros por hora. A gente sabe que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, lembra? Quilômetros por hora é grande, metros por segundo é pequeno. Então, para o grande ficar pequeno, a gente vai dividir por 3,6. Então, a velocidade vai ser 18 dividido por 3,6. E a gente vai encontrar, então, que a velocidade é igual a 5 metros por segundo. Então, a gente vai usar essa velocidade aqui nos cálculos, tudo bem? Seguindo, então, a aplicação dessa equação. A velocidade é 2π vezes o raio vezes a frequência. A velocidade a gente acabou de converter para metros por segundo. Ela vale 5 metros por segundo. 2 vezes o π, que ele mandou usar 3, vezes o raio. Mas aqui o raio está com R maiúsculo, lá estava com minúsculo. Isso é só questão de nomenclatura, tudo bem? O raio é 0,25 vezes a frequência. Aí, eu tenho então que 5 é igual a 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 0,25 vai dar 1,5 vezes F. E aí o F é igual a 5 dividido por 1,5. Eu sei que esse número está um pouco feio ainda, mas só deixa eu anotar aqui a unidade que a gente sabe que é Hertz no sistema internacional. E vamos dar uma olhada nas alternativas que a questão deu para a gente. Olha só, em todas as alternativas, ele colocou a resposta em RPM, ou seja, repetições por minuto, rotações por minuto. E Hertz é por segundo. Então, o que eu posso dizer para você? Olha só, eu sei que eu tenho uma frequência de 5, eu vou deixar dividido por 1,5 mesmo. Você vai entender já já por quê, tá? Repetições em 1 segundo. Agora eu quero saber quantas eu vou ter por minuto. Pera lá, minuto. Minuto equivale para a gente a 60 segundos. E aqui vai ser x para a gente, a nossa frequência, tudo bem? Aí é só a gente resolver essa regrinha de 3. Para resolver a regrinha de 3, a gente multiplica cruzado. Então fica x vezes 1, que vai dar x, é igual a 5 por 1,5 vezes 60. Então, aqui vai dar 5 por 1,5 vezes 60. E aí, pessoal, x vai dar 5 vezes 60 é 300, dividido por 1,5. E aí, 300 dividido por 1,5 vai dar para a gente 200 RPM. Essa é a resposta que a gente estava procurando e a gente encontra ela na letra B. Agora você vai me perguntar, puxa, Coelho, mas espera aí, por que você fez a conta desse jeito complicado, 5 por 1,5, né? Eu fiz isso para que a gente não trabalhasse com uma dízima, para que a gente não trabalhasse com número, com vírgula, com vários algarismos, porque 5 por 1,5 não ia dar para a gente um número inteiro, ia te dar um trabalho gigante para terminar essa conta. Puxa, Coelho, mas eu achei essa questão uma questão um pouquinho mais difícil. Dá uma olhada ali no enunciado, que você vai ver que essa questão é uma questão da Unicamp. E na Unicamp eles costumam realmente apertar um pouquinho mais a gente, tudo bem? Mas é para isso que a gente está estudando e vai mandar bem sim na tua prova de vestibular, vai mandar bem sim no Enem, tudo bem?
Pessoal, e com isso a gente encerra mais uma aula de movimento circular e uniforme, onde a gente definiu todas as grandezas que a gente precisava, tudo bem? Na próxima aula, a gente vai falar sobre aplicações do movimento circular, importante demais, como acoplamentos, por exemplo, de engrenagens, de polias, tudo bem? Mas isso aí a gente conversa direitinho na próxima aula. Tchau e até lá!